Muito bem, pessoal. Então, boa noite. Hoje, José está numa reunião, ele não pode participar aqui com a gente, mas Romeu San e eu estamos à disposição de vocês hoje para fazer uma conversa. Então, vocês podem ficar à vontade para fazer algum comentário sobre a prática de vocês, podem fazer perguntas e, dentro das nossas possibilidades, nós vamos responder. E fique à vontade também para falar pelo microfone. Se quiser ativar a câmera, se não quiser, tudo bem. Mas podem falar pelo microfone para não virar um monólogo, né? Nem um dueto aqui entre Romeu San e eu. Então, quem quiser pode se sentir à vontade para começar a nossa conversa de hoje. Só lembrando que não tem assunto pré-definido não, né? E aí, Romeu San, você está bem hoje? Tudo bem. E você, por aí? É, tudo tranquilo. Hoje eu fiz um SAMU aqui. Fiz um SAMU. Arrumar banheiro pequeno é menor do que arrumar grande, cara. Porque você acha que vai ser melhor porque tem menos espaço, mas justamente porque tem menos espaço é pior. Quando a pessoa vai passar o rodo, né, no cantinho, o rodo não passa. É. Aí ou você passa a roda aqui ou você dobra. É complicado. O SAMU é Então, só na... leva à perfeição, né? É, o SAMU é na segunda-feira. Que é o dia daí, né? Próximo retiro, bem, Lucas. Talvez a gente faça um retiro em novembro, mas aí é um talvez bem grande. A gente está José, pensando nas possibilidades, né? José falou um dia desse, não foi? Foi. Talvez, bem gigante. Mas assim que, se tiver pronta a ideia, tiver tudo certo, a gente vai passar as informações para vocês, como é que vai ser. Boa noite, Suzane. Boa noite, Romeu San, pessoal do grupo. Quero primeiro agradecer pela prática, muito boa. Sobre o Kirin, que eu nunca tinha feito, eu não achei tão difícil. Daísio, acho que tem um probleminha aí. Acho que o microfone Foi, acho que voltou agora. Pronto. Tá ok? Acho que estão. Dá para ouvir. Tranquilo. Sobre o Kirin, como eu disse, gostei muito da prática, eu nunca tinha feito. Achei que ia ter mais dificuldade, porque para a gente respirar consciente é difícil, mas a gente respirar consciente andando. Mas eu acho que não tive tanta dificuldade, como eu falei para vocês, Suzane, eu fui para um lugar mais amplo, que meu quarto é pequeno também. E eu acho que deu para me concentrar um pouco. Acho que foi bem benéfica a prática. Também fiquei bem feliz também, porque eu estava aqui nesse segundo zazen e
começou a tocar System of a Down e eu não me abalei, então já tô... Então... Peço desculpa, eu esqueci de desativar o microfone, né? Porque é muita coisa Não, pra lá. é bom, mas é bom a gente praticar assim, né? Com essa É, questão. Porque eu tava lendo um livro da Tenzin Palmo. Ela é da base tibetana. E ela muito, fala que a prática também é no dia a dia, né? né? Então, eu creio que a gente está praticando para enfrentar isso mesmo, né? O barulho, as conversas, tudo, e ver como a gente controla mais a questão das emoções. Não sei se eu estou falando certo do ponto de vista do budismo, mas é pelo menos o que eu estou buscando com a prática do Zen budismo é mais ou menos essa, tentar me controlar minhas emoções internas, controlar meu mundo interno. Exatamente. Eu estou lendo um livro do Thich Han, que é A Essência dos Ensinamentos de Buda. É bem interessante esse livro. Eu lembro uma das partes que eu li recentemente foi ele falando dos fenômenos, como a gente reage aos fenômenos. No budismo, a gente chama os fenômenos de dharmas. Dharmas com um D minúsculo. O dharma com o D maiúsculo são os ensinamentos e com o D minúsculo são os fenômenos. E, e também a questão das formações mentais, né? Porque a formação mental meio que diz que não há uma separação entre um eu e os dharmas, né? Porque quando surge o fenômeno, surge também o eu, e aí o eu vai ter uma determinada reação, né, com esse fenômeno. Então, sem os dharmas, sem os fenômenos, não há um eu. Não existe essa separação, né, que a gente costuma fazer. O meu Santiago. Ontem eu estava ouvindo um podcast. Eu estava ouvindo um podcast ontem, foi muito interessante, que inclusive eu até mandei no grupo, era sobre alimentação no Zen budismo. E aí é uma monja, acho que ela é de São Paulo, Adriana, se eu não me engano o nome dela. Ela falou que tem um texto de mestre Dogen, do século, nem lembro qual, que ele fala bem sobre isso, as instruções para o cozinheiro Zen. Eu fiquei muito curioso para ver esse lado assim. O mestre Dogen Zenji-sama, ele viveu no século XIII, né? Foi o fundador da nossa ordem. Uhum. O meu San já leu esse texto? O Tenzou? Esse texto, Não, Shushogi, ela é assim, é fácil de encontrar, tá disponível assim? É o, Porque é eu o, ouvi só no podcast ela comentando. é o Tenzou Kyokun o nome, né, Romeu-san? isso, eu tava tentando lembrar, porque eu tava na cabeça o Fukanzazenji, mas esse já é outro. Mas, assim, é até fácil de encontrar, dependendo. Acho que, se eu não me engano, deve ter no site da Roshi. Mas alguns dos textos, eu acho que boa parte deles, principalmente do Shobogen Zo, que são os escritos de Dogen, todos eles. O principal, no caso. Tem lá, mas tem em inglês. Aí tem que ter um inglês Eu para vou, entender, né? eu Mas se sei. não me engano, Depois eu vou. tem em português. O Tenzu deve ter em português também. Depois eu vou procurar, porque o Thich Nhat Hanh, ele também tem uma série de livros que ele aborda muito essa questão da alimentação, né? Se eu não me engano, é a arte de comer, a arte de sentar, eu não lembro qual é o outro. E tá Precisar até sair. tá Boa até na noite lista para pra ser você. lido também. Como é, Rita? Você estava falando aí? Vou precisar Eu sair. acho. Eu tô com a sobrinha aqui, aí eu vou precisar sair para levá-la, viu? Tudo bem. Obrigado pela prática de hoje. Minhas dúvidas que eu tenho é todas com o Carvalho, que é mudança de prática, então todas têm que ser com ele. Isso. E é muita coisa. Se eu tenho que entregar o, o oratório aqui, se eu tenho que entregar se eu posso ficar. Tem muita coisa que eu tenho dúvida, mas você já me disse, é muito mais com ele, né? Isso. E aí eu vou precisar sair e vou agradecer pela prática de hoje.
Estou muito feliz com a prática no Zen budismo. Muito feliz mesmo. Muito obrigado por estar praticando conosco, viu? Obrigada. Então é interessante essa questão do Tenzou, né? Isso é uma coisa que surgiu na China, porque antes do budismo chegar na China, o indiano, os monges eles não trabalhavam, né? Só quando chegou na China é que os monges começaram a trabalhar. Então, não só em questão de Isamu, como o Romeu Santos estava falando, de arrumação do templo, mas também de plantar, né, e de cozinhar também os alimentos. Aí o mestre Dogen Zenji Samai, ele acha muito importante a questão do Tenzou, que é quem faz os alimentos, e ele fez um texto só para essa prática, né? Tenzou é o cozinheiro, no caso. É o cozinheiro do templo, no caso. É. Isso. Se eu não me engano... E aí eu achei muito interessante... Pode falar. É porque eu sou nutricionista, eu gosto muito dessa área de comida, de alimentação. Gosto muito de comer, acho que por isso sou gordo. Mas ela fala lá no podcast também que como eles estão sempre fazendo a comida do templo, fazendo toda a arrumação da cozinha, da horta, inclusive, eles não têm tempo para praticar muito zazen. Então, a prática deles é na cozinha. E aí eu acho que isso conversa muito com o pessoal hoje está estudando muito a questão da atenção plena ao comer, que é mais ou menos a gente ter mais uma... Me deu travadinha de novo. Acho que deu uma caidinha. A minha internet tá péssima. Deu para terminar o raciocínio? Sim. Ou ficou pela metade? Deu para entender. Eu acho que pega exatamente o começo de minha prática, foi bem assim. E até hoje, inclusive. Eu não tinha muito tempo, não tinha muita experiência também em fazer o zazen em si, mas eu li exatamente isso, de que você poderia praticar atenção plena, por exemplo, comendo ou cozinhando. Porque, não, na verdade, eles, o que fala é que, por exemplo, não é só o comer, é o preparar a comida, preparar a mesa, comer, lavar os pratos e tudo mais. Todas as etapas, no caso. Aí eu fiz muito isso. E também por exemplo, como eu falei que eu estava fazendo hoje, que eu estava lavando o banheiro. Foram coisas que me ajudaram muito, assim, de lavar prato, fazer comida, comer, lavar o banheiro, lavar o quarto, ajeitar, varrer tudo. Foi uma coisa que me ajudaram bastante a conseguir sentar e fazer o zazen de cabeça mais limpa, assim. Foi um tempão que eu passei fazendo isso, porque eu tinha bastante dificuldade, eu sentava e eu ficava pensando, eu tenho que meditar. Aí eu ficava aqui, aí, sei lá, vinha qualquer coisa na minha cabeça, aí eu pensava naquilo, aí eu ficava, não, peraí, mas eu estou meditando. Essa coisa de pensar, estou meditando, me atrapalhava muito, porque era meio que condicionado, né? Eu não estava fazendo naturalmente. Aí essa coisa de colocar atenção plena no que eu estava fazendo, acabou que me ajudou a fazer isso, inclusive falando. Eu fazia as coisas falando o que eu estava fazendo, folheando o caderno, pegando caneta. Aí eu falava as coisas e acabava que meio que centrando. É meio que isso que tem no Sutra da Atenção Plena, né? O Satipatthana Sutra. Ele diz basicamente isso, né? O Buda, ele falou repetidamente, né? O praticante, quando ele inspira, ele está ciente que está inspirando. Quando ele expira, ele está consciente que está expirando. Ele tem consciência das formações mentais, tem consciência da posição do corpo. Esse sutra é muito interessante para você aplicar, né, a prática do zazen na rotina, não.
É, Mas é bem difícil, assim como o meu Sam falou, é bem difícil, principalmente no início. E eu me sinto muito apegado à forma. Será que eu estou sentado correto? Será que minha mudra cósmica está certa? Será que eu estou apertando demais? Será que minha coluna está boa? Então, é aquele mundo, né? E eu acho que essa questão, começar a fazer e tentar, é um bom começo, para a gente depois tentar sair do autônomo. Que, inclusive, essa questão da alimentação, como a gente está discutindo, muita gente, inclusive a gente mesmo, eu também, às vezes, a gente come muito no autônomo, né? No automático. Eu vou comer só para lavar prato e fica aquele ciclo. E aí, quando a gente pensa mais um pouco a questão do alimento, de onde é que vem, tudo, toda a questão. Tem até um preceitozinho, né? Do mestre Dogen, que ele fala, né? Antes da. São, tem uns Bem versos interessante. Eu que a gente recita no templo antes das refeições. prece, né? Sim. É uma prece. É o Isso. Gyohatsu Neiju, o nome do verso. tem a abreviação, né? Que eu acho que quem assiste anime já deve ter visto, que é o Itadakimasu. Tadakimasu. É, E depois Goshisho-sama. Se for mais formal, Goshisho-sama deshita. Mas aí já é uma abreviação, mas é o mesmo... É a mesma essência. É isso aí. algumas coisas. Uma dúvida, falar em prece, se eu não me engano, a gente está numa lua nova, pelo que eu vi ontem. É o karma do arrependimento, né? Que a gente faz na lua nova. É a cerimônia do arrependimento. Que a gente faz na lua cheia e na lua nova. Na cheia e na nova, né? Sim. Eu vi a monja comentando uma vez, e até no livro dela também, eu fiquei em dúvida se era só na lua nova. Geralmente se faz de noite. Aí Uhum. a gente geralmente faz na quarta, quando coincide. Essa quarta ainda não era lua nova, aí a gente não fez. Mas ela tem Mas justamente. Faz de noite sempre. Uma vez aqui. No caso, após o zazen, após É, é só um momento só para essa. não, a gente tem um zazen, aí depois faz a cerimônia. Uhum. Geralmente tem alguns zazen antes das cerimônias, né? É porque sempre começa com o zazen, né? Uhum. Sempre que chega começa o zazen e depois tem se tem a cerimônia ou alguma coisa assim. Mas tem até os versos, pode fazer em casa. Mesmo não precisa estar no templo ou alguma coisa assim. Pode fazer em casa mesmo. Geralmente é à noite. Eu sei. Eu geralmente faço meu zazen logo pela manhã, sabe? Eu não lembro agora quem falou, mas fala que a única coisa que você tem que fazer antes de fazer o zazen pela manhã é ir ao banheiro. Sair do banheiro e fazer o zazen. E não dá tempo para pensar. É? Eu não lembro agora Nossa, quem sabia não. falou. Mas foi alguma coisa que eu ouvi, assim. Não foi alguém deu um teste nem nada, não. Falando assim, vá no banheiro e faça o zazen. Porque é tipo, acordou, não pensa. Senta e faz o zazen. Depois começa. Lá no mosteiro, Eu faço no começo do dia, depois do café, gente. o recomendado é fazer zazen antes das refeições, não depois, sabe? Antes. Uhum. É tanto que nos mosteiros, você acorda, você não dá nem bom dia, sabe? Já vai no banheiro, você vai no banheiro, se tem alguém que dorme lá, por exemplo, quando está em retiro, guarda as coisas, vai no banheiro, já começa o zazen. Aí, depois do zazen, tem o que a gente chama de Ryakuchoka, que é uma cerimônia da manhã. Aí, depois da cerimônia da manhã, que tem as preces dos altares, aí se dá bom dia. Só depois. É vida dura, viu? Vida monástica Aqui não só monástico. a gente faz domingo, né? Nesse caso aí não são só os monges que participam, os praticantes leigos também. Uhum. No caso de retiros, assim ou não? Pode. Não, essa aí é uma atividade do mosteiro, né? Então,
A atividade do mosteiro. O certo mesmo é fazer todo dia, mas como a gente não tem condições, né? A gente trabalha, Uhum. aí no caso da gente aqui em Campina, a gente fazia nos domingos de manhã. Uhum. Tem Entendo. os outros templos, eles estão fazendo online, sabe? A gente não tem condição de fazer online, mas se você procurar aí o Zen do Brasil Ribeirão Preto, o próprio Zen do Brasil de São Paulo, o do Rio de Janeiro também, o do Vale dos Sinos, você pode achar as gravações dessas cerimônias. Eu entendo. Eu tento fazer logo pela manhã também assim, e eu tô tentando fazer claro, tô tentando ao máximo ir aos poucos, pegando o protocolo, essa questão de sentar no sentido do horário, essa coisa mais formal. E aí, como eu disse, como sou muito apegado a essa questão de estar fazendo a coisa certa, aí eu vi que estava me prejudicando um pouco. Então, eu fui aos poucos, sabe? Não estou conseguindo sentar em minha Lotus ainda, estou conseguindo agora. Então, meu foco é a questão da respiração e a questão da postura, é o que está sendo. Leva tempo, leva tempo. É uma coisa Mas que a gente isso, está acostumado, né? tanto na postura quanto na respiração, é uma coisa recomendada até. Porque quando você nota que você está divagando, já é uma coisa boa, porque mostra que você está atento ao que está acontecendo. Isso que é importante mesmo. Essa coisa do sempre voltar para o agora. Por exemplo, você meio que se distraiu, aí voltou para, eita, a postura. Ou você se distraiu e voltou, pensou, eita, a respiração. Aí você está voltando para É o que eu venho tentado fazer, principalmente a questão dos pensamentos. Tá vindo, no começo eu tava, nossa, eu tô pensando isso, eu devia não estar pensando em nada, eu devia estar meditando. E aí eu tô deixando, né? Eu já li um pouco sobre a impermanência, e aí eu tô tentando adaptar isso tanto para a minha prática como para a minha vida como um todo. É um dos primeiros pilares, né, na impermanência. É difícil, mas não é impossível, né? Aos poucos já para fazer. É assim mesmo. Boa noite. Queria Boa agradecer noite. a oportunidade Boa noite, Lucas. e aproveitar e perguntar. Eu tenho uma dúvida sobre os tempos de Zazen. Qual é, digamos, o tempo máximo que a gente pode ficar sentado em Zazen? 1 hora. Assim, os mestres recomendam que você não passe de 1 hora, né? Então, o tempo limite aí que se dá é de 1 hora. Inclusive, Você os monges ficam máximo 1 hora sentados? Sim. É. Em Zazen, sim. Mas, por exemplo, quando tem retiro, a gente sempre faz, se eu não me engano, o último retiro que a gente fez assim: 40 sentado, 20 em Kirin. 40 sentado, 20 em Kirin. Mas nunca passar mais de 1 hora assim, sentado mesmo. Eu acho que é mais por questão de não ficar muito embolotado e também as pernas, para ter circulação sanguínea. Mas é sempre assim, sentado mesmo, como o Sozen falou, geralmente eles falam para não passar de 1 hora. Até porque eu acho que começa a ficar prejudicial, né? Muito É. parado. Tanto que, por mais incrível que pareça, toda a postura do Zazen, cada parte assim da postura do Zazen, ela é a forma menos prejudicial para a postura, para o corpo, né? Então, desde a posição das pernas, a postura, a coluna, o queixo não cair nem levantar, tudo isso é a forma que menos prejudica o corpo e também por isso, geralmente não se passa de 50 minutos no Zazen, né? E é por isso que eu disse que o Kirin é tão comum quanto o Zazen de se praticar. Porque no mosteiro mesmo, você não vai fazer só um Zazen, são vários. E quando tem Zazen seguidos, aí faz o Kirin. Desde que eu comecei a meditar, antes de começar com o Zazen, eu sempre senti que a circulação na perna parava depois de um tempo.
Normalmente depois dos 30 minutos, 35 minutos para. Mas eu sei que não acontece para todo mundo. Eu não sei, gostaria de escutar a experiência de vocês, porque eu tenho amigos que conseguem ficar sentados em meditação muito tempo e não tem problema, não tem dor, não sente nada assim incômodo, né? Tem falta de circulação. Então, Pessoal, minha internet é muito ruim. Eu acho que eu já esclareci um pouco as dúvidas e, mais uma vez, muito obrigado pela prática de hoje. Gratidão a vocês. Tchau, até a próxima. então, tem uma história bem interessante que eu gosto de sempre contar, que foi quando eu estive em São Paulo, né, que eu fiz o treinamento, recebi os preceitos. E, por ser uma questão de treinamento, tem muitos monges lá também, não só praticantes leigos. E tem um monge lá, que ele é um monge formado, ele é sensei, o nome dele é Kojun Sensei, e ele pratica aí Zazen há mais de 20 anos. E teve um dia que eu percebi, eu fiz um Zazen próximo a ele, e eu percebi que no final do Zazen ele saiu mancando. Aí eu perguntei a ele, rapaz, que interessante, né? Faz mais de 20 anos que você faz Zazen e você tá saindo mancando aí hoje. Aí ele disse, nos primeiros 4 anos é ruim, depois fica pior. Então, essa questão de não sentir dor, ela até não necessariamente é uma coisa boa, sabe? Tem uma coisa que Thich Nhat Hanh fala também, que ele diz, olhe para sua dor e lá está Buda. Então, esse fator dor, ele é importante também na prática, sabe? Então, se você sente dor, se fica dormente, não se preocupe, sabe? E comigo ainda acontece às vezes ficar dormente, principalmente quando é 40 minutos. Faz 5 anos que eu pratico e é normal, sabe? Eu acho que se torna prejudicial de fato, como o meu San e eu dissemos, que passada de 1 hora, se sentir dor, está passando mais de 1 hora, realmente pare a prática, faça um Kinhin. Mas essa questão da dormência, da dor, isso faz parte da prática também, sabe? Tanto quanto o estar consciente, né? O estar atento. Mas eu sempre também. Eu sinto principalmente na perna direita. Porque como eu sinto meio lótus, a perna direita fica por cima. Mas eu só sinto dor mesmo quando eu sento errado. E eu só venho notar isso lá pelos 35 minutos por aí, quando já está acabando, porque sempre fica dormente. Porque você está, assim, eu não sei explicar o porquê, fisiologicamente falando, mas sempre fica dormente, sempre tem alguma dorzinha, alguma coisa assim. Então acaba meio que acostumando, mas eu noto que eu sinto errado quando começa aquela dormência que dá uma dor na junta mesmo. E, por exemplo, o joelho que fica como se estivesse comprimindo alguma coisa. Aí eu já presto atenção, ó, sentei errado, tá vendo? Mas aí geralmente já tá no final, aí eu já levanto para fazer o Kinhin, no caso. E quando eu tô em casa, geralmente eu sinto uma dormência, alguma coisa assim, e não sei, às vezes eu meio que coloco, por exemplo, se eu estiver divagando muito, eu coloco a atenção na dor. Porque aí eu fico sem prestar atenção em mais nada que está acontecendo, eu prestar atenção na dor. Mas mesmo assim eu não recomendo isso, porque no caso eu estou usando um objeto que está sendo o foco da meditação ali. E no caso deveria ser sei lá, a respiração e tudo mais. Mas como o Sozen-san falou, por exemplo, que Thich Nhat Hanh fala muito isso também, do olhe para a sua dor e lá está Buda. É justamente isso de prestar atenção, estar presente, tanto na dor quanto no prazer. Eu tenho uma amiga que faz Vipassana, pratica Vipassana, e ela justamente me falou que quando ela começa a observar a dor, tempo, a dor passa.
se funciona com ela. Eu já tentei fazer a mesma coisa, para mim não funcionou, mas o que eu notei é que com o tempo a dor para de ser um empecilho para a meditação. Porque no início eu ficava, nossa, tá doendo, tá incomodando. E então, assim, eu ficava ruminando aquilo e não conseguia meditar. Mas agora simplesmente faz parte da meditação, já não atrapalha. Mesmo assim, eu sempre fiquei com a curiosidade se era algo, digamos, mais meu ou se realmente é algo comum e acontece com todo mundo. É comum. Ainda mais porque a gente não é acostumado a sentar em zafu, né, em almofada, pernas cruzadas. E só com o tempo mesmo, a prática diária, que a gente vai percebendo alguns detalhes, assim, no zazen que não se costuma falar, porque se fôssemos falar de todos os detalhes do zazen, aí acho que ia demorar horas explicando. Então, tem coisas, eu mesmo, depois de anos praticando, eu não conseguia fazer a prática de todo dia, tá praticando zazen. Então, faz pouco tempo que eu pratico todo dia. E há pouco tempo eu percebi uma coisa errada, que talvez seja o que o Romeu Santos também tem um problema da dormência dos joelhos, que é da estabilidade que você tem que ter, porque talvez por questão de elasticidade, não sei, mas a minha perna direita ficava muito próxima do joelho, sabe? Quer dizer, minha perna esquerda ficava muito próxima do joelho direito, o pé. Sendo que teve um dia que eu vi um texto, eu não sei se foi o Fukao Zazen ou foi outro, mas que diz que o mudra cósmico, né, as mãos ficam em cima do pé esquerdo. Aí eu ficava, como assim fica em cima do pé esquerdo, sendo que meu pé esquerdo está próximo do joelho? Aí eu notei que eu tenho que trazer o pé esquerdo um pouco mais para o meio, porque aí dá mais estabilidade e a dormência diminui, realmente. Eu não sei se isso aí é o que o Romeu tá percebendo, mas aí você tenta também, Romeu, sobre isso. Foi exatamente isso mesmo, Luiz. Quando os pés estão um pouco mais próximos, a mão fica meio que bem encaixada entre eles, assim. Aí geralmente dói menos. Não é que não doa, mas dói menos. Mas, por exemplo, que você falou aí que tem uma amiga sua que faz Vipassana, tem um lama leigo, que eu leio muito os livros dele, que é Alan Wallace, B. Alan Wallace. Ele é americano e tal. Se eu não me engano, ele é americano. Mas aí ele passou um tempo sendo monge lá na Índia, que é o Dharamsala, onde o Dalai Lama mora e tudo mais. Aí ele tem um monte de experiência sobre essas meditações. E ele fala que, por exemplo, que uma diferença entre o Zen entre o Zazen e a Vipassana que eu vi, que geralmente no Zazen o pessoal fala para não se mexer. Se você sentiu a dor, você vê a dor lá e observa a dor e sente a dor. No Vipassana, ele sempre fala que, por exemplo, se você está sentindo algum incômodo, alguma coisa assim, para você dar um ajuste mínimo na postura. E, por exemplo, isso que Sozen falou, que a gente estava falando, de tentar deixar os pés numa posição melhor para colocar até a mão por cima e tudo mais. Eu não vejo muito falando isso no Zen, assim, de ajuste a postura e tudo mais, mas tem isso, porque eu não sei se é meio que um tabu, acho que o Zen deve saber mais, se tem mais esse tabu de ajeitar a postura durante o Zazen. Eu não sei, quando eu tô sozinho, eu fico meio constrangido quando eu tô sentindo uma dor muito grande, que eu faço alguma coisa assim, eu fico, velho, eu vou fazendo errado já. A única recomendação de se mexer que eu vi foi até um dia desse, né, que José leu as recomendações do Mestre Keizan, que ele vai falando, né, se você está desconcentrando,
se concentre em tal forma. Aí, se você estiver muito desconcentrado, né? Aí ele faz a recomendação de você dar uma oscilada assim para os lados, né? Quem sabe fazer um pulinho também. Mas essa é a única recomendação que eu já vi sobre se mexer durante a prática. Que a recomendação é realmente fique parado, né? Estático. Não se Sim, mexa. Isso. a única É um objeto mental. falar assim, mude a postura, mas ele fala para você, por exemplo, se está sentindo muita dor nessa perna, dá uma mexidinha nela mais para cá, uma coisa assim. Acho que o Zen é mais, não sei, mais estrito em relação a isso. Por experiência própria, eu acho que se mexer piora, né? Porque eu sinto dor, realmente eu sinto dor, normal sentir dor. Mas hoje eu faço bem menos isso, mas no começo eu sentia dor na perna, dormência, aí eu mexi a perna um pouquinho. Aí pronto, aí parece que dói mais, né? Mas é como o Lucas falou, que às vezes, se você deixa a dor doer, ela para de doer, né? Porque você não fica colocando colocando lenha na fogueira, né? Você deixa doer lá e pronto. Depois que você parar de notar que tá doendo, para de doer. Aí faz como hoje, levanta a mão. Querendo ou não, a dor é também um objeto mental, né? É um Dharma, poder minúsculo aí. Quando a dor se manifesta, o eu também se manifesta, né? Sendo que a prática do Zazen é procurar não, né? É a prática da mente não dual, a mente que não separa, né? E acho que é por isso que não se mexa. Não ache ruim a dor, nem ache bom. Só sinta. Não se apega a ela, nem tente acabar com ela, exterminar ela. Ela começou, ela vai passar, né? Em um momento ou outro. Na minha experiência, a questão de dor geralmente é postura. Que você falou justamente dos pés. Foi uma coisa que eu também aprendi há pouco tempo. Que eu notei que eu fazia muito isso. Eu comprimia muito as pernas. Em vez de deixar elas deitadas, elas espaçadas assim, que dá até mais estabilidade, eu comprimia muito. E eu achava que eu deveria comprimir porque eu deveria ser elástico o suficiente para conseguir colocar uma por cima da outra e, com o tempo, fazer a lótus completa. Mas, se não estava dando certo, né, só atrapalhava. Aí, pelo menos na minha prática, a dor geralmente vem de postura errada. Assim, a dor fora do normal, né, porque sempre dói. Ou fica dormente. Um dos dois. Ou os dois. Mas alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Só antes de... também tenho que sair, mas qual é digamos, a agenda das reuniões? Com que frequência são os encontros? As práticas online estão acontecendo no sábado, né? 5 horas da tarde, que é o Zazen para iniciantes. E nas quartas, que é 7h30 da noite. Que a gente tem aí um Zazen maior de 30 minutos e geralmente a leitura de algum texto tradicional com alguns comentários. E no Zazen para iniciantes, além do Zazen, tem a palestra, né? Geralmente tem palestra de Josen. Hoje ele não pôde participar, por isso a gente teve essa conversa aqui hoje. Legal. Bom, então, muito obrigado. Fechou. Até a próxima. Até. Então a gente vai encerrando por aqui. Obrigado pela presença de vocês hoje. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.